ele grita: está consumado. E diz: Pai, eu lhe entrego o meu espírito. E morreu no meu e no seu lugar. Isso é o que aconteceu naquele dia em que fomos feitos livres da culpa, livres do abandono, livres da rejeição, porque Ele decidiu, de forma pensada, de forma estudada, matematicamente pensado, em morrer no meu e no seu lugar. Então, todas as vezes que a dor vier e quiser fazer com que você pare, você vai lembrar do que Ele passou naquele maldito madeiro, se tornando maldito no meu e no seu lugar. E não, nós não iremos retroceder, nós iremos avançar, nós iremos ir adiante. Sabe por quê? Porque por causa de um somente, Ele morreria de novo naquela cruz. Eu não tenho dúvidas de que Jesus morreria de novo naquela cruz. Se Ele olhasse para mim, se Ele olhasse para você e visse quão perdidos estamos. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez mais é um prazer estar com os irmãos e poder adorar, bendizer o nome do Senhor, entregar adorações a Ele, ações de graça por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por aquilo que Ele tem feito no decorrer da nossa caminhada. E para nós, literalmente, é um privilégio estarmos na presença dEle, tá? Estarmos nele e deixar com que Ele habite em nós. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo no livro de Malaquias. Amém? Livro de Malaquias, capítulo de número 4. Aleluia. Livro de Malaquias, capítulo 4, verso de número 6. Malaquias 4:6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma vez mais, Senhor, nós oramos a Ti. E uma vez mais nós pedimos que o Teu Espírito manifeste a Tua vontade. Uma vez mais que o Teu Espírito manifeste a Tua palavra sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Eu oro para que seja o Senhor a liberar sobre nós aquilo que necessariamente nós precisamos ouvir da parte do Pai. E que o Pai possa se fazer presente dentro de nós, trazendo sobre nós um alinhamento que somente o céu pode liberar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma quarta, e ultimamente nós chamamos ela de quarta profética, e eu olho para a quarta profética e eu imagino um ambiente profético. Eu imagino, sabe, um ambiente a qual ele é preparado para que o profético se manifeste e realize em nós aquilo que o Pai já estabeleceu para que eu e você vivêssemos. Para que nós venhamos a viver aquilo que necessariamente precisa ser profetizado ou liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós precisamos experimentar um ambiente profético. Nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, experimentar, ter acesso ao Pai. E somente o Pai pode liberar isso, Estefânia. Para que nós pudéssemos entender
o que o Pai está falando, nós precisamos entender quem nós somos nele. E eu tenho observado uma grande dificuldade que os filhos têm de entender que eles são filhos. Eu vejo uma dificuldade em que aqueles que sabem que são filhos, mas não exercem a sua identidade de filho. A palavra está liberada dizendo: olha, vocês são filhos, por quê? Porque vocês creram no Pai. E aquele que crer no Pai, aquele que crer que o Pai enviou o Filho, esses serão chamados filhos de Deus. Mas aí eu tenho observado em relação aos filhos, e os filhos têm deixado de exercer a sua identidade de filho para com o Pai. Aí às vezes a gente fica pedindo ao Pai, levando as nossas orações ao Pai, e o Pai fica olhando como alguém que ainda não exerceu a sua identidade. Você é filho, você é filha. Não dá para você fugir disso. Não dá para você se esconder disso. Ele te chamou, te estabeleceu. Ele gerou você no ventre da tua mãe e te estabeleceu como filho. O que a gente precisa entender é que cada um de nós passamos pelos nossos processos. Uns vão entender mais rápido, outros vão demorar um pouco para entender, mas vão entender que existe uma filiação no céu ao nosso respeito. Sabe, e o texto de Malaquias, ele é um texto muito profético. Amém? O texto de Malaquias, ele é um texto muito profético, e esse versículo 6 aqui, ele é mais profético ainda. Porque Malaquias, ele vai liberar uma palavra que ele vai ecoar até nos dias de hoje. São mais de 2000 anos que essa palavra já foi liberada, e essa palavra ainda continua soando nos nossos ouvidos, que existe uma grande necessidade em que os filhos precisam converter os seus corações ao Pai, em que o Pai precisa converter o seu coração para o Filho. Uma palavra profética que traz sobre nós alinhamento. Porque é isso que o Pai está querendo liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque não tem como o Pai, não tem como o Filho converter o seu coração ao seu Pai, sem ele entender que é necessário que haja um alinhamento entre ele e o céu. Quando se tem uma paternidade na terra, uma paternidade terrena, esse alinhamento é na horizontal. Porque é um alinhamento entre o filho biológico e o pai biológico, ou o filho e o pai de adoção. Então eu entendo que a minha ligação entre o meu pai, ele é na horizontal, mas para que haja essa conversão entre o meu coração e o coração do meu Pai, eu preciso estar alinhado com o coração do Pai Celestial, e esse alinhamento só vem na vertical, é de cima para baixo. Quando Cristo entrega o seu Espírito, Ele vai dizer o seguinte: olha, Pai, a Ti eu entrego o meu Espírito. E quando Ele espirra, a Bíblia vai dizer que o véu se rasga de alto a baixo. Sabe o que o Pai está querendo dizer? A partir de hoje eu libero um acesso entre eu e os meus filhos. Só que a gente precisa entender que esse alinhamento precisa ser estabelecido na minha vida e na sua vida. Quando a gente se fala de alinhamento, nós estamos falando de renúncia. Porque não adianta de nada a gente ficar orando o Pai Nosso, dizendo que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, sem que eu não queira renunciar aquilo que eu preciso renunciar para receber ou para ter acesso ao Pai. Não dá para sair de casa, vir para a igreja, irmão, ouvir uma palavra e não querer renunciar.
faço, é bonito demais. É bonito. Sair de casa, ouvir uma palavra edificante. Cara, que palavra. Olha que... Sabe aquela palavra, aquele louvor que arrepia a gente? Não dá mais... escute. Nós estamos caminhando para os últimos dias. É fato. Nós estamos caminhando para os últimos dias. Mas eu olho para uma geração, eu olho para um povo que não fazem pouco caso do grande dia do Senhor. Na verdade, o que acontece é que a gente nunca para pensar de como será o dia do Senhor, o grande dia do Pai, o grande dia em que a trombeta soará e o Filho descerá. Gente, a gente não espera por isso. Porque aquele que entende que é filho e tem se alinhado, encontra essa necessidade de renúncia para que o coração dele possa se converter ao coração do Pai Celestial. Esse entende que quando a última trombeta tocar, já não estará mais aqui. O filho, que tem o seu coração convertido ao coração do Pai, ele entende que a última trombeta só é o início de uma eternidade com o Pai. Só que nós precisamos, como filho, entender e querer isso. Nós precisamos querer isso. Aleluia. O Pai está na casa. Esse alinhamento, ele de fato é necessário para que haja relacionamento. Porque se eu não consigo alinhar, eu não consigo me relacionar. Porque quando eu digo que é necessário um alinhamento, é necessário renúncia. E para eu ter relacionamento com Ele, eu preciso renunciar. O que é renunciar? É eu abandonar aquilo que é meu, é eu entregar, é eu largar de mão aquilo que é meu, para viver aquilo que o Pai já determinou a meu respeito. Para o alinhamento, para eu ter acesso a isso, para eu ter acesso ao Pai, é necessário eu renunciar. Jesus Cristo chega para os discípulos, chama os 12 de canto. Ele estava ali liberando algumas palavras sobre a multidão, uma grande multidão por sinal. Só que a Bíblia vai me dizer que ele chama os 12 em particular e ele vai dizer assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que ele está querendo dizer? Renuncie você mesmo e ali, oh glória. Só que é difícil renunciar. É difícil. É difícil renunciar àquilo que é prioridade na tua vida, quando a prioridade na tua vida não está baseada nos princípios do Pai. É muito fácil a gente subir aqui em cima e falar que é pastor, falar que é líder, falar que é pai biológico, falar que é pai de adoção, se não vive um alinhamento com o Pai, se não renuncia e não vive os princípios daquele que é digno. A palavra é clara. E naqueles dias, nos últimos dias, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha a maldição. Para que não venha a maldição. Mas sabe o que eu vejo nos últimos dias? Eu vejo um povo renunciando àquilo que o Pai tem para oferecer, para viver debaixo de maldição. Gente, óbvio que por causa do ministério de jovens, a gente anda muito com jovens, a gente faz muita visita. Cara, uma mãe outro dia me procurou e ela disse assim: olha, Flávio, eu preciso que você converse com meu filho. Tá, o que está acontecendo? Eu não reconheço quem é mais o meu filho. Aí ela falou assim que
que ele instalou o jogo Free Fire no celular dele. Eu não quero nem tocar no assunto do Free Fire, eu quero só falar sobre atitudes e ações de um filho para com um pai, quer seja ele biológico, quer seja ele por adoção. Eu não reconheço mais meu filho, Flávio. O que aconteceu? Ele instalou o jogo Free Fire, parou de frequentar a igreja, saiu do louvor. Aí passa a madrugada jogando Free Fire. O pai dele chegou, o pai, só que ele não é o pai biológico, é o pai por adoção. O pai chegou e ele viu toda essa situação. Chamou o meu menino na sala e falou assim: ó, eu quero que você desinstale esse jogo. O filho questionou o pai, e o pai falou assim: eu não quero discutir, eu só quero que você desinstale o jogo. Ele levantou, pegou o celular dele, olhou dentro dos olhos do pai e disse: eu prefiro quebrar o meu celular do que desinstalar o jogo. Ele pegou o celular que ele não pagou. O menino tem 14 anos de idade. Pegou um celular que ele não pagou, ele não trabalhou para ter aquele celular, e ele tacou na parede e quebrou o celular. Aí, eu olho para uma geração que quer viver de emoção ou de aparência. Que aqui, irmão, eu não consigo colocar pó de arroz, não. O evangelho nunca foi feito de maquiagem. O evangelho não. O evangelho, a gente não precisa colocar um pozinho de arroz no evangelho para ele agradar o ego de muita gente. Não. O evangelho não. Jesus disse assim: vai comer da minha carne, vai beber do meu sangue, quer você queira não. Quem que não quer? Então cai fora. Aí chega para os dois e vai dizer assim: e aí, vocês vão embora? Aí um louco sempre tem que ter um louco das ideias e vai olhar para Jesus e vai falar assim: como é que eu vou embora, velho? Vou embora para onde? Larguei todos os meus barcos, deixei meu pai, larguei tudo que eu tinha, e só o Senhor tem as palavras de vida. Sabe o que Pedro está querendo dizer? É o seguinte: eu renunciei tudo, eu estou alinhando meu coração com o Pai, e agora o Senhor fala para mim embora. Vou não. Eu vejo uma geração que não respeita o pai e a mãe. Mas eu também olho e vejo uma geração de líderes, uma geração de pais. Na moral, não dá nem para chamar de pai. A gente conversa com muita gente, pô. A gente conversa com muita gente, a gente aconselha muita gente. É filhos que nunca conheceram um pai. Nunca tiveram uma figura paterna dentro de casa. São filhos que conhecem os pais biológicos, mas conhece o pai ou conheceu o pai dentro de um divórcio. Acabou com a estrutura do jovem ou do adolescente. Acaba com a estrutura. Porque na verdade é muito fácil a gente acabar um relacionamento. A gente acaba o relacionamento aqui, acabou, tira a aliança aqui, ó. Pá. Vamos vender esse negócio aqui, nós separamos os trem tudo aqui. Mas esquece que existe uma reação. Vai desestruturar suas crianças, os seus filhos. Filhos que têm os seus pais dentro de casa, mas o pai nunca exerceu paternidade. Pais que pegaram responsabilidade de ser um pai adotivo, mas nunca demonstrou amor paternal. Eu olho e vejo pais que trazem desgosto para os filhos. Me desculpa, mas essa é a realidade. É a realidade. E a gente tem ouvido muito sobre paternidade nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Porque nós conhecemos um pai e o pai, ele não abandona o seu filho. Amém? O pai não abandona. E um dos exemplos para aquele que é pai, que é líder ou que é pastor,
O líder que é líder e ele sabe quem é o seu Pai celestial, ele entende que ele precisa guardar, esconder as 99 e fazer de tudo para ir atrás das 100, da número 100. Quantas que saiu fora? Foi uma? Não, fica aqui. Eu não sei qual é o tipo da sua renúncia. Não sei. Eu não sei se você tem acesso para esse Pai. Mas eu quero te falar que o acesso está livre para você conhecer, para você abraçar. E de fato essa é a necessidade do Pai. É de que você tenha acesso a Ele. Para que você não mande a sua vida só ouvindo o que os outros falam. Não dá para a gente viver experiências dos outros. É necessário você se levantar, se posicionar, se alinhar, renunciar para você entrar dentro do acesso que te leva para o Pai e você viver as suas experiências que você tem para viver com o Pai. E aí a gente vem ouvindo muito sobre paternidade e isso é muito bom. Só que a gente precisa entender que existem alguns tipos de paternidade. Primeiro, aquela paternidade que é biológica, né? Paternidade por adoção, paternidade espiritual. Nós precisamos discernir isso e separar, porque cada um tem a sua função, cada um tem a sua maneira e ou a sua renúncia. E eu tenho entendido nesses últimos dias que não dá para você liderar querendo ter discípulos ou fazer liderados para si ou para os seus propósitos pessoais. Nós não fomos comissionados para fazermos trabalhadores. Nós fomos comissionados para formarmos filhos com destino. Não dá para a gente colocar essa geração aqui só para trabalhar. Nós precisamos colocar essa geração para fluir também no Espírito. E não se faz ninguém fluir no Espírito se alguém não quer fluir no Espírito. Gente, aí tem uma palavra muito forte que ela vem mesmo de confronto. A Bíblia vai me dizer o seguinte, que não lancei pérola aos porcos. Eu vou repetir. Não lancei pérola aos porcos. Porque eu vou falar porque eu não dou conta de ficar calado. Se Deus está trazendo na minha memória, é porque precisa falar. Você que está nos assistindo, essa palavra aqui, eu tenho certeza que ela vai trazer renúncia ao teu coração. Palavra do livro de Apocalipse vai dizer o seguinte: só porque você não é morno e nem quente e nem frio, só porque você não é quente e nem frio, é morno, vou te vomitar. Sabe o que é isso? É Deus falando assim: o teu líder está te influenciando, o teu líder está te motivando, tua liderança está te encorajando, as tuas amizades estão te levando para mais perto, só que você não quer. Sabe quando a porta está aberta? Vamos lá. Sabe quando você está dentro de uma sala, imagine comigo, você está dentro de uma sala e nessa sala tem uma janela e uma porta. A janela está aberta e a porta também está aberta. O que faz a diferença é que você está debruçado na janela, olhando o que o pai está fazendo lá de fora. Aí aqueles que se encontram na classe dos mimimi, sabe, aquele que não dá conta quando o líder fala a verdade e a verdade dói, porque a verdade dói. Sabe quando a palavra vem de confronto e ela pega você por dentro assim, ó, ela, sabe? Mostra para você que a ferida ainda está aberta, que precisa ser curado. Só que você não quer ser curado, é isso. É você debruçado na janela, vendo o que o pai está falando, mas não tem acesso àquilo que o pai está fazendo. Só que você não consegue observar que existe uma porta de acesso que te leva para aquilo que o pai está fazendo, para aquilo que o pai está falando.
Quando a gente não entra dentro dessa porta que me dá acesso ao Pai, eu estou renunciando à vontade de Cristo. Porque essa foi a vontade de Cristo. João 17. Antes de ele ir para o Getsemane, ele ora com seus discípulos após a ceia e ele vai dizer o seguinte: Pai, a minha vontade, o meu desejo é que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Só que como a vida que eu estou levando é favorável para mim, porque não me dá trabalho, não me dá dor de cabeça, não faz eu renunciar às minhas vontades, prefiro ficar debruçado na janela do que eu passar pelo acesso que se chama Cristo e ter que carregar a cruz diariamente, porque eu sei que vai doer, vai trazer dor, vai trazer aflição, mas acaba se esquecendo que aquele que te prometeu, ele disse que estaria contigo até os confins da terra. Você percebe que essa palavra de Malaquias, ela vai falar sobre a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Dos pais, ele vai falar sobre o posicionamento de um pai em assumir uma paternidade de destino e propósito. O intuito aqui é ligar o coração dos filhos ao coração do Pai Celestial. Porque antes de você ser um pai espiritual para alguém, você precisa entender que é necessário você renunciar e você ser alinhado com aquilo que o pai está fazendo ou está movendo. Porque olha, escute, para você que é líder, você que é pastor e está nos ouvindo, nos assistindo, você que é líder, que está nos observando, eu quero falar para você que exerce a sua paternidade espiritual, se você não se alinhar com aquilo que o Pai está fazendo nos nossos dias, você vai destruir com os filhos de destino, você vai acabar com os filhos de propósito. Porque não tem como você estabelecer, não tem como você ser ou permanecer como pai espiritual se você não está exercendo, você não deixa com que o coração do pai se converta ao teu coração. Não dá para você fazer isso. Não dá. Você vai acabar com a geração que está por vir. Não tem mais momento de mesa mais não. Tem mais não. Não tem. O momento de mesa, de comunhão, acabou. Sabe o que eu vejo? Vou falar com muita propriedade por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu participo. Eu vejo muitos pais e muitos filhos que não têm desejo nenhum em sentar na mesa e ter um momento de qualidade com o filho e com o pai. Eu vejo uma geração que senta para a mesa para comer no dia de sábado ou no dia de domingo e não arreda os dedos do celular. Porque ele entende que a prioridade dele é responder os amigos, as amigas que estão chamando no WhatsApp, do que prestar atenção para aquilo que o pai está fazendo. Escute, você que não dá prioridade para o seu pai e para sua mãe dentro de casa, é a mesma coisa de você não estar dando prioridade para Deus. E não pense você, escute você que é filho, que está me vendo, que está assistindo, e você que está ouvindo. Não pense você que não honra o seu pai e a sua mãe dentro de casa, chegando aqui na igreja, levantando a mão para o céu, querendo adorar o pai, não vai. Não pense você, filho, que maltrata a mãe com as suas palavras. Não pense você, filho, que desdenha do teu pai, que não honra o teu pai, não exerce sua filiação, não entende a filiação do seu pai e quer vir aqui adorar o Pai Celestial. Vai não. Vai não. O filho que não respeita o pai, ele vive debaixo de maldição.
O filho que maltrata a mãe anda debaixo de maldição. Aí fica, não sabe por que não consegue sentir a presença. Só consigo sentir arrepio. Aí vem um povo que precisa ser curado. Precisa ser curado, velho. Com os meus 18 anos eu comecei a trabalhar. Aos meus 18 anos eu comecei a ir para os baile funk. Aos meus 18 anos eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar cocaína. Aos meus 18 anos. Eu nunca desrespeitei o meu pai, mesmo na minha loucura, dentro da droga. Eu nunca levantei a minha voz para o meu pai, porque eu sempre entendi quem ele era para mim. Eu nunca precisei responder a minha mãe, mesmo eu na minha loucura. Chegava em casa drogado, minha mãe lavando louça na pia, 9 horas da manhã de domingo. Já tinha passado sexta e sábado que eu estava na rua. Chego em casa, minha mãe está como? Chorando. Cheguei em casa muito louco, alucinado de cocaína. Eu nunca respondi a minha mãe. Aí eu vejo uma geração aqui que quando o pai pede para parar de mexer no celular, aí fica de cara fechada com o pai, fica de cara fechada com a mãe. Aí o que acontece? Aí tem que aí tem que ligar para o líder, liga para o pastor. Eu não sei o que eu vou fazer com meu filho. Um menino de 14 anos de idade quebrou o celular por causa de um jogo. Os pais não estão gerando maturidade nos filhos. Os pais são negligentes em educar os seus filhos. Os pais deixam que as mães eduquem. É o pai que foi chamado para a paternidade, não foi a mãe que foi chamada para a paternidade. É o homem que tem que se levantar como homem, vestir a capa de homem e falar assim: senta aqui que nós vamos conversar, nós vamos ter um tete a tete. Gente, é difícil. O Senhor me fez lembrar aqui, ó. Eu em cima do morro, 8, 9 horas da noite, vendendo droga. Quantos pais dos meus amigos, que ia comprar cocaína, maconha comigo lá que chegava da loucura e queria bater na mãe. Sabe o que acontece? O pai agora quer terceirizar a educação do filho com o líder e com o pastor. Porque o pai não tem coragem, não tem. O pai não tem vergonha na cara de assumir e falar assim: filho é meu, eu educo. Quando o pai ele não educa o seu filho, ele está dizendo assim: eu não quero renunciar não. Tá bom do jeito que tá. Da maneira que tá, para que eu vou me alinhar? Não preciso. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Pai, você que é pai, você que está ouvindo isso aqui, escute. Você que não exerce a sua paternidade, quer seja ela biológica, de adoção, quer seja ela espiritual, você que não exerce a sua paternidade como deveria exercer, você está desistindo de alguém que poderia ser alguém na vida. Você está andando debaixo. Gente, é sério isso aqui, olha. Pô. Converter os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para quê? Para que eu não venha e fira com
Maldição. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Orar e interceder por uma geração de jovens e adolescentes, no particular, no individual, irmão, é pesado. Porque Deus vai mostrando algumas coisas que o líder, ou o pastor, ou o pai espiritual, ele não gostaria de ver. Mas Deus traz a revelação para quê? Porque existe uma necessidade do pai revelar a paternidade celestial para aquele filho que não tem paternidade do pai. Porque o pai não está vendo que está destruindo a vida do filho. E sabe o que eu glorifico a Deus nas minhas orações, quando eu oro pela vida da nossa juventude? É que eu não encontro um jovem que tenha um pai que não é participativo, que nunca entrou na droga, que nunca foi para o álcool, que nunca saiu para fora. Mas eu glorifico a Deus pelos filhos que entendem que se não tem o pai presente, se não tem um pai biológico, existe um pai celestial no céu que cumpre tudo isso. Não dá. Oh, gente, olha, que futuro, escute, que futuro que eu ia dar para os meus filhos. Eu fui pai por 2 vezes. Acho que a maioria que nunca nem sonhou um negócio desse. Eu sou casado, muito bem casado, Kathleen Cristina, a mulher mais linda de Caldas Novas, do planeta Terra. Eu fui pai por 2 vezes. A primeira foi aborto. A mãe usava muita cocaína e teve aborto. Criança. Pela segunda vez, a bebê, ela estava de 8 meses. A bolsa estoura, ela corre para o hospital. Só que faz o parto. Com alguns minutos, o coração da bebê parou de funcionar. Porque existiam alguns órgãos da bebê que não tinham se formado. E a bebê não aguentou. Por quê? Porque a mãe era usuária de cocaína. Sabe o que Deus estava falando para mim? Filho, você ainda não está preparado. Maturamente. Você não está preparado. Você não tem uma maturidade. Você não tem uma espiritualidade para você entender o que é ser pai. Eu ia oferecer o que para os meus filhos? Talvez se eu tivesse aqueles filhos, eles iriam me visitar na cadeia. E aí? Que tipo de paternidade que eu ia oferecer para os meus filhos? Sabe o que eu glorifico a Deus? Todo dia eu tenho um momento de mesa com a minha esposa. Olha, escute, eu tenho o prazer de almoçar todos os dias na mesa com ela. Se ela está lá na casa da avó dela, eu sento, preparo a mesa, eu espero ela chegar. A comida pode esfriar, mas eu espero ela chegar, sentar e falar, agora vamos comer. A melhor parte do meu dia é quando eu deito e eu olho que existe uma mulher que foi preparada, existe um propósito, está ali. E no momento certo eu creio que o Senhor vai enviar os filhos, né? Tem alguns aí, né? Cadê os meninos? Ó, ninguém levanta a mão. Agora todo mundo se esconde. Aqui. É, né? Meu Deus, glória a Deus. O princípio aqui é sempre estabelecer do maior para o menor. Escute. Esse é o fundamento. É o pai converter o seu coração para o filho. E depois o filho converter o seu coração para o pai. Amém? Antes de alinhar o coração do filho com o coração do pai, o coração do pai, ele precisa estar alinhado. Eu falei isso, né? Uma outra coisa. Agora eu vou falar aqui para pais espirituais. Não dá para o líder ou o pastor escolher o seu filho espiritual. Não se escolhe filho espiritual.
é o filho que entende que necessita de ter uma paternidade espiritual. E ele vai orar a Deus, pedir discernimento ao Pai, para que o Pai revele quem pode ser aquele que será o seu mentor. Uma certa vez nós estávamos num retiro dos jovens lá em Tubiara. E aí eu estava orando e o Senhor falou para mim fazer algo, e eu chamei os meninos. Só os meninos, eu falei, cara, olha, eu preciso ministrar algo sobre a vida de vocês no decorrer da nossa caminhada junto. E eu preciso saber de vocês aqui, quem quer caminhar junto comigo? Eu não quero que você levante a mão, eu não quero que você me procure. Manda um okzinho lá no meu WhatsApp, lá me procura. Quantos me procuraram? Ninguém. É um... Mas eu entendi que o pai, ele não precisa ficar procurando o filho espiritual. O pai, ele primeiro precisa alinhar o seu coração com o coração do Pai Celestial, para que o Pai Celestial revele ao filho a necessidade de me ter como um pai espiritual. Porque alguém, quando você sai do lado de fora, alguém vai perguntar quem que é o seu líder, quem que é o seu pai espiritual, quem que é o seu pastor. Você precisa ter a resposta na ponta da sua língua. Ninguém vai ministrar do lado de fora e não vai falar a sua filiação. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Ô, glória. Cara, às vezes a gente fica pensando que é difícil eu falar de paternidade. Eu não sou pai. Eu não sou pai. Eu tenho certeza e a convicção de que o ano que vem... Não, 2021 não passa não. Passou 2020, mas porque veio a pandemia, né? Aí nós ficamos meio assim... Não entendi, filho. Nunca? Você é louco? Oxe. Eu não sou pai. Não sou pai. Não tenho filho biológico. Mas é o meu dever. É o meu dever. Porque Deus me comissionou para isso. É o meu dever observar quem são os filhos que entendem que são filhos e estabelecer neles destinos e propósitos. Você que é pai, você precisa entender isso também. Você é um pai que vai liberar destino para o seu filho. Você é um pai que vai liberar propósito no seu filho. Se coloque sobre os seus pés. Escute. Não dá para você discipular outra pessoa se você não aguenta ser discipulado. Não dá para você exercer discipulado se você não dá conta de ser discipulado. Não dá conta de não dá para você ser um líder se você não tem uma liderança. Não dá para você falar, não dá para você exercer uma paternidade sem você aprender o que é ser filho. Não dá, olha, não dá para você discipular alguém que você não renuncia, que você fica batendo de frente com o seu líder, com o seu pastor. Não dá. Ou você é exemplo para aqueles que te cercam. Que não dá, gente. Não dá. Aí a gente quer que os nossos liderados andem e façam as coisas corretas, mas eu não estou fazendo. Pô, aí tá de sacanagem, pô. Orando a Deus, eu falei, Deus, ó, esse ministério aqui está crescendo, os meninos estão crescendo, tá vindo um monte de jovem aqui para cá.
Falou, eu não dou conta não. Aí eu orando a Deus, aí Deus pega, toma a vida. Na minha visão foi isso que aconteceu. Deus pegou a vida da Gabi, enviou as meninas para lá, para dança. Falei, uau, a Gabi agora pegou as meninas ali, tá tomando de conta de um grupo das meninas. Aí Deus pega a vida do Tadeu Cruz. Porque Deus precisava forjar uma liderança dentro do espírito do Tadeu. Aí Deus manda uns jovens, pão, que os meninos é bom, né, Tadeu? Tem umas lixas? Tem uma... Ai. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você, jovem. Porque você vai ser líder um dia. Um dia você vai ser pai ou vai ser mãe. Um dia. Aí você vai prestar atenção que não dá para você ser pai, para você exercer a sua maternidade, a sua paternidade, se você não aceitou o que é ser filho. É muito fácil eu querer converter o meu coração com o pai, o coração do filho, com o pai, do pai, com o filho. O difícil é renunciar e viver isso aqui, ó. Viver isso aqui, ó. Deus não te chamou para ser trabalhador. Deus te chamou para você ser filho. Deus nunca te chamou para o serviço, Ele te chamou para fluir. Ou você aceita aquilo que Deus tem para a tua vida, ou você não vai viver o que Deus tem para que você viva diante dele. Não vai. Feche seus olhos.